Portanto, antes de mais, muito boa noite a todos. Uma vez mais, obrigado por estarem presentes ao final de um dia de trabalho, nesta que será a segunda conversa Bibliotecas Itinerantes no pós-Covid e o que fazer. Estamos num período distinto do que estávamos no final de julho. O país entrou hoje em contingência, as aulas recomeçaram em Portugal. Existem outros tipos de indicações, de normas, desde a DGS ao Ministério da Educação. Será que, passado este tempo, as bibliotecas itinerantes já se conseguiram adaptar? Será que ainda há dúvidas? O que é que ainda falta fazer? No fundo, é tudo isto que iremos ver hoje. Portanto, como na sessão anterior, realmente tantas dúvidas entre todos continuam sobre o que fazer, como fazer. Muitas vezes é difícil respondermos às necessidades das nossas comunidades, porque muitas vezes temos normas em alguns pontos até a colidirem, portanto, e é muito complicado. Portanto, todas estas dúvidas, já de alguns meses para cá, à data de hoje, 15 de setembro de 2020, ainda persistem. O que é que tem acontecido? Progressivamente, algumas bibliotecas que, entretanto, não tinham regressado ao ativo voltaram à estrada, cada vez mais, com mais ou menor dificuldade, seguindo mais diretamente ou com mais alguma liberdade orientações várias, mas o facto é que pronto, essas fontes de informação têm servido de inspiração, apesar das dúvidas que ainda existem. Portanto, nós tivemos um encontro no dia 28 de julho em que foram apresentadas duas perspectivas. Por um lado, pelo Roberto Souto Arranz, a perspectiva dos profissionais espanhóis, o que é que tem sido feito em Espanha, num país que foi bastante mais afetado que Portugal pela Covid-19, o que é que tem sido feito para retomar isto é chamada a nova normalidade, como muitos dizem. Depois, no dia 28, também fizemos um primeiro périplo, quisemos também ouvir a opinião de alguém que está na academia, que investiga toda esta questão dos serviços de biblioteca, e quisemos ouvir o que é que a academia tem a dizer como pistas para o futuro. Postas estas duas perspectivas, o que é que nós hoje trazemos aqui à partilha e ao debate? Trazemos a perspectiva, já na altura foi dito que poderá ser discutida a perspectiva chamada Estado, a perspectiva que será trazida pelo Bruno Eiras, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, com uma visão mais transversal sobre toda a realidade ao nível do país da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e que nos poderá aqui também lançar algumas pistas. E depois, como a quarta e última perspectiva, mas não menos importante, aquela que nós chamamos a perspectiva da saúde. E teremos hoje connosco o Dr. Jaime Ramos, que é médico, mas também é presidente de uma instituição de solidariedade social que inclusivamente presta o serviço de biblioteca itinerante. Portanto, são estas as quatro perspectivas que neste segundo encontro, e como corolário, nós queremos apresentar e queremos que sirvam de pistas para a reflexão e para o futuro da ação dos nossos serviços. Sem muito mais demoras, portanto, o modelo de apresentação será o mesmo da última sessão de julho. Portanto, cada um dos oradores terá entre 10 a 15 minutos para falar, sendo que nós vamos pedir aos restantes participantes que inativem câmaras e microfones, só para evitar alguma questão de ruído de fundo. E depois teremos um período de entre 30 a 40 minutos em que todos os participantes poderão dirigir questões aos nossos oradores, sendo que também durante as sessões poderão inclusivamente ir colocando no chat da plataforma antecipadamente algumas questões que nós depois também, como os moderadores, faremos por colocar. Pronto, só aqui
uma pequena explicação de como, para quem não conhece a plataforma, portanto, no canto superior, como poderão aceder ao chat, portanto, e onde poderão também colocar perguntas. Portanto, sem mais demoras, eu passava então a palavra ao Bruno Duarteiras, que é diretor de Serviços de Bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e que nos vai dar a sua perspectiva enquanto alguém que está na DG Lab e que tem uma visão mais transversal de tudo aquilo que tem sido feito ou não tem sido feito no país ao nível das bibliotecas desde março, desde que começou a aventura da Covid-19. Bruno, passava então a palavra. Obrigado, João. Boa noite a todos. Para a DG Lab é um prazer ter recebido este convite para dar aqui o nosso contributo a este ciclo de conversa. Uma palavra especial também para o João, pela sua capacidade de mobilização e pelo projeto da nave voadora, e a todos os colegas que de forma autónoma, voluntária e sentindo que estes espaços de reflexão e debate eram úteis e faziam falta, se juntaram para encontrarem soluções para problemas comuns. Estes espaços de debate e de reflexão profissionais são essenciais, naturalmente que ajudam sempre, se eles puderem ter aqui um apoio formal ou institucional, mas independentemente disso, é para a DG Lab um fator de vivacidade e um fator de saúde também dos profissionais, o facto de um conjunto de colegas ter reunido para debater estes assuntos. Naturalmente que o convite que surge à DG Lab surge numa altura em que as perguntas são muitas e as respostas poucas, em que as incertezas nos assaltam diariamente, nomeadamente para os colegas que todos os dias estão a fazer o serviço de biblioteca pública, que estão nas bibliotecas itinerantes, naturalmente têm mais dúvidas de como continuar este serviço. Por qualquer motivo estranho, eu consigo ver a minha câmara aqui no meu ecrã, mas vocês não me estão a conseguir ver. Eu vou tentar mais uma vez só tentar aqui a partilha de ecrã, que estava há pouco a tentar fazer aqui com o João, para ver se o computador colabora. Acho que não. Portanto, eu depois enviarei a apresentação ao João e podemos efetivamente depois conversar um pouco mais. Para a DG Lab, esta altura e para todos os colegas e todos os profissionais que trabalham em bibliotecas públicas, em março passado fomos apanhados todos de surpresa. Para além das necessidades e para além das orientações que são sempre necessárias a uma classe profissional e a um grupo de profissionais que diariamente se debate com várias carências, a situação de pandemia e o confinamento que foi decretado em meados do mês de março colocou-nos a todos perante uma situação para a qual não estávamos preparados. Naturalmente que a situação em que a maioria das bibliotecas públicas vive, de cada vez menos recursos humanos, um crescimento também dos recursos humanos com menos qualificações na área específica da documentação, carências ao nível do investimento na coleção, nos equipamentos, nos espaços. No caso das bibliotecas itinerantes, naturalmente também, apesar de estarmos a assistir a um novo interesse, um novo despertar sobre estes equipamentos e o potencial que eles trazem para as comunidades, o facto é que também muitos dos bibliomóveis que nós temos em Portugal necessitavam já de um investimento que lhes permitisse adaptar os seus serviços, os seus espaços, os próprios equipamentos, que em muitos casos já estão bastante gastos. A DG Lab, logo no início da pandemia, compreendendo aquilo que era também a necessidade do terreno, procurou, das formas que estavam ao seu alcance, orientar de alguma forma o trabalho dos profissionais, identificando pistas. Como aconteceu com a maioria dos profissionais, também nós, na Direção de Serviços de Bibliotecas, estivemos em teletrabalho durante o mês de março e abril, mas isso não nos impediu de continuar disponíveis, continuar à disposição dos colegas e continuamos sempre a manter a rede de contactos e continuamos inclusive com a dinamização do nosso projeto, por exemplo, mais atual das redes intermunicipais. Mas compreendemos que as carências eram muitas e que
as necessidades que os colegas nos faziam chegar de como é que eu volto a estar em contacto com a minha comunidade, como é que eu promovo atividades, como é que eu retorno, como é que eu posso recriar de alguma forma o serviço. Foram as principais questões que os colegas nos foram colocando naquelas primeiras semanas. E uma das primeiras formas foi naturalmente trabalhar dentro do projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, alargado as bibliotecas públicas em geral, procurar disseminar informação relevante, útil, tentar orientar de alguma forma os profissionais que naturalmente precisavam de alguma orientação. Uma das primeiras, dos primeiros trabalhos de comunicação que a DG Lab fez foi um cartaz que foi bastante divulgado, foi bastante partilhado, inclusive pela IFLA e pela ELIDA, que tentava dar algumas pistas de qual seria o papel das bibliotecas públicas no contexto da situação de pandemia que estávamos a viver, e questionava um pouco qual seria então o papel das bibliotecas públicas nesta situação. Dávamos um conjunto de pistas relacionadas com a divulgação de informação, a capacidade de continuar a mediar o acesso a recursos de informação, a capacidade também de, apesar da biblioteca pública poder estar fisicamente encerrada, utilizar os meios disponíveis, nomeadamente os meios digitais, para poder continuar a levar o serviço de biblioteca pública mais perto das populações, mas assumimos aqui também a nossa responsabilidade, a responsabilidade que as bibliotecas públicas possuem também, de divulgar, fornecer informação validada. Numa altura em que circulava imensa informação contraditória, em que todos padecíamos de um excesso de informação sobre esta situação, pareceu-nos naturalmente também que as bibliotecas deveriam assumir esta função de procurar selecionar e divulgar informação útil, pertinente e atual. Naturalmente que as bibliotecas pensadas para as pessoas e com as pessoas seriam naturalmente aqui um agente essencial na mobilização da comunidade. E houve várias bibliotecas móveis em particular, mas naturalmente não só, que assumiram um papel essencial junto da população, mobilizando, liderando, em alguns casos, inclusivamente, processos de apoio à própria comunidade. Como era também, na altura, solicitado a várias entidades e no contexto também internacional que a DG Lab trabalha, eram pedidas também orientações muito concretas, áreas de intervenção muito práticas, muito operacionais, e de entre várias que nós sugeríamos, uma delas dizia respeito exatamente a aproveitar o potencial que as bibliotecas itinerantes tinham, dada a sua mobilidade, para poderem continuar a levar o serviço de biblioteca pública, nomeadamente à população que habitualmente não o tinha. E havia um aspecto que para nós era essencial, que ficou plasmado em várias reportagens que a comunicação social partilhou, relacionado, por exemplo, com a dificuldade que a comunidade tem no acesso à internet e as bibliotecas itinerantes que possuem sinal aberto Wi-Fi, poderem elas próprias funcionar como um hotspot ambulante que pudesse, de alguma forma, auxiliar a comunidade no acesso a conteúdo. Mas, em Portugal, as bibliotecas debatiam-se também, as bibliotecas públicas em particular, debatiam-se com outro problema, que era não existiam, na altura, conteúdos online selecionados, validados de cariz comercial, que não fossem de cariz patrimonial, para que as bibliotecas pudessem, através dos seus catálogos ou através dos seus serviços online, poderem comatar a falha e a ausência da biblioteca pública física. E então, para a DG Lab, também começámos logo no final do mês de março, com um projeto que queríamos colaborativo, um projeto que queríamos abrangente, foi a plataforma do Flipboard que dinamizámos logo a partir do final de março, em que procurámos selecionar, fazer alguma curadoria de recursos online de informação que permitisse, de alguma forma, às bibliotecas terem um ponto de partida para poderem continuar a fornecer informação aos seus utilizadores. Dada a quantidade de informação que fomos recebendo de cidadãos individuais, naturalmente de muitos bibliotecários, muitas equipas de bibliotecas que nos enviaram vários links, vários recursos online, acessíveis, abertos, legais, fidedignos, organizámos então no Flipboard da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas quase 1000 recursos online que naturalmente foram bastante úteis às bibliotecas e que ainda hoje continuamos a receber por parte de vários colegas.
Não é naturalmente a resposta ideal, não é? Para os utilizadores das bibliotecas públicas que estavam habituados com um serviço de proximidade, um serviço com uma coleção mais ou menos atualizada, com serviços online, com atividades, continuava a fazer falta naturalmente esse componente, continuava a fazer falta de que a biblioteca municipal pudesse continuar a chegar à população. E para isso, até porque em Portugal nós fomos dos países pioneiros no contexto europeu, apesar de estarmos em plena pandemia, mas dado que a pandemia, felizmente, na sua primeira vaga, se chamarmos assim, não nos afetou tanto como noutros países. Portugal foi precisamente logo no final de março, nós começamos a ter vários países, várias bibliotecas que começaram a disponibilizar o serviço de empréstimo domiciliário de forma adaptada. E isso naturalmente teve um efeito de contágio junto de vários colegas, nos a dizer se é possível fazer, como é que o podemos fazer, minimizando riscos, como é que podemos fazer para que a biblioteca pública continue próxima da comunidade, continue disponível e que não, de alguma forma, não é? Naturalmente analisando os diferentes contextos que temos no país, não fazer com que a biblioteca ficasse simplesmente encerrada a aguardar qualquer outra indicação ou qualquer outra análise da situação. Tivemos, nomeadamente na região centro do país, um número considerável de bibliotecas que conseguiu, com as orientações locais que tinha, com as autoridades locais de saúde, montar serviços de empréstimo domiciliário em que minimizávamos naturalmente o risco de contágio. E isso teve tal efeito multiplicador nas bibliotecas, já que todos os profissionais, diversas autarquias, sentiam a pressão da comunidade para que a biblioteca voltasse a estar disponível, para que os serviços da biblioteca municipal pudessem voltar a estar disponíveis para a comunidade. E foi exatamente por isso que, em meados do mês de abril, a DGLab divulgou o primeiro documento com orientações para as bibliotecas públicas sobre o manuseamento do documento em situação de pandemia, e aqui uma palavra naturalmente de agradecimento para todos os colegas das DGLab europeias que connosco trabalharem, um trabalho colaborativo a nível europeu, para podermos ter algumas orientações neste sentido, para poder auxiliar os colegas no retomar daquilo que era o serviço mais requerido, o serviço que a população mais exigia, que mais falta fazia numa situação de confinamento também, que era acesso aos recursos de informação, na ausência de conteúdos digitais, teriam de ser recursos físicos que as bibliotecas possuíam e que para alguns municípios estavam de uma forma inexplicavelmente encerrados, porque a biblioteca estava igualmente encerrada. Naturalmente que a situação evoluiu, não é? E em finais de abril, inícios de maio, a DGLab já teve a oportunidade de divulgar as recomendações de boas práticas na reabertura de bibliotecas públicas, neste caso especificamente da RNPP, em que já dávamos aqui algumas orientações, uma proposta de abertura faseada em 4 fases, com um foco bastante específico. As orientações o governo eram efetivamente para calculadas as situações de minimizando contágios e as situações de risco, procurar recuperar alguma normalidade, o conceito já muito conhecido de novo normal. E foi por isso então que sempre pensando que era extremamente importante e continua, neste caso infelizmente a ser importante, que as bibliotecas retomem a normalidade possível e que não aguardem que haja algum regresso ao normal pré-pandemia, que haja aqui um enfoque bastante forte. É extremamente importante que a biblioteca recupere, que retome a prestação de serviço. As devidas adaptações, que são públicas, que a Direção-Geral da Saúde divulgou, mas que naturalmente nos devem motivar, a voltar a prestar algum serviço à comunidade. Naturalmente, depois eu tinha aqui alguns exemplos de bibliotecas que conseguiram aproveitar a oportunidade que a pandemia também trouxe, porque a pandemia trouxe muitas oportunidades para as bibliotecas. Seja o caso do exemplo de Alcobaça, de Arganil, o exemplo, por exemplo, de Mortágua ou da Biblioteca Municipal da Mialhada, o projeto, não é bem um projeto, um serviço inovador da Biblioteca Municipal de Rio Maior, que soube tirar, soube aproveitar o potencial arquitetónico da Biblioteca de Rio Maior e fazer um book drive, em que os utilizadores nem necessitavam de sair do carro para poder fazer a recolha dos documentos. Ou a Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, que conseguiu efetivamente ter
uma programação online que criou toda uma imagem de comunicação e toda uma estratégia de comunicação de que lado a biblioteca está online, ou naturalmente não podíamos deixar de referir a Biblioteca Municipal de Pombal, que fruto da sua estreita articulação com as bibliotecas escolares, assim que as escolas retomaram de forma faseada as aulas presenciais, adaptou rapidamente a sua programação, ocupando apenas o período pós-letivo para oferecer as suas atividades. Naturalmente, houve bibliotecas que tinham mais capacidade organizativa, mais capacidade técnica, como o caso das bibliotecas municipais de Oeiras, que retomaram também com alguma rapidez uma programação cultural, literária, regular e bastante forte logo a partir do mês de julho. Naturalmente que a tónica aqui, e foi esse o esforço que a DGLab fez logo a seguir ao desconfinamento, não esquecendo que as bibliotecas e os arquivos foram dos primeiros identificados, ou como podendo abrir, identificado pelo governo do plano de desconfinamento logo no início de maio, mas para nós era importante apoiar as bibliotecas para que fosse retomada alguma normalidade. Estaríamos agora a ver uma fotografia da Biblioteca Municipal de Ilha, que procurou com o seu Makerspace retomar logo que possível as atividades presenciais, ou o caso da Biblioteca Municipal de Bragança, que aproveitou a aplicação que a DGLab tem com o Plano Nacional de Leitura, a dos desafios de leitura, para aproveitar este recurso digital, para assim que for possível reabrir a biblioteca, fazer aqui um equilíbrio entre o analógico, entre o digital, entre o físico e o digital, dando a oportunidade de que os seus utilizadores pudessem ter à sua disposição, a coleção da biblioteca. No campo das oportunidades, e elas foram várias, a pandemia obrigou-nos a todos, enquanto profissionais de bibliotecas, a encarar de uma vez por todas de que o digital não era uma opção que nós podíamos escolher não utilizar. A pandemia veio mostrar que o digital temos que utilizar obrigatoriamente, de forma articulada, de forma ponderada, atendendo às características da população, às nossas próprias condições de trabalho, mas é importante que as bibliotecas compreendam definitivamente que o digital tem que ser um complemento à sua ação e que não é algo que se possam dar ao luxo de não querer utilizar, naturalmente, tendo as condições técnicas disponíveis. Dentro das oportunidades que surgiram, tivemos os primeiros grupos de leitura online. Naturalmente estaríamos todos mais satisfeitos se eles tivessem surgido de uma reflexão, de uma estratégia das bibliotecas. Não foram, surgiram pela necessidade, pela exigência, pela necessidade de os participantes dos grupos de leitura se juntarem. E aqui uma palavra para a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste, que conseguiu lançar a primeira comunidade de leitores intermunicipal online e que continua naturalmente a fazer o seu trabalho. Na apresentação estaríamos a ver agora uma seleção de fotografias que a DGLab recolheu, que estão disponíveis no Flickr da RNBP, de registros reais, cotidianos de bibliotecas logo a seguir à abertura durante o mês de maio, durante o mês de junho, em que poderíamos atestar aqui, por outro lado, não só o interesse e a necessidade que as populações tinham de voltar à biblioteca, de utilizar os seus serviços, com diferenças, com as necessárias adaptações, em que tínhamos aqui diversos exemplos de como os bibliomóveis assumiram mais uma vez, cada vez mais, um papel preponderante, levando a biblioteca a quem não se podia deslocar, tirando partido da sua mobilidade natural para levar os serviços da biblioteca mais longe. Estaria também plasmado aqui a criatividade que várias bibliotecas, que vários bibliotecários, que várias equipas desenvolveram ao longo deste período. Formas alternativas extremamente criativas e inovadoras de prestar os serviços, comunidades inteiras que se mobilizaram para que a biblioteca pudesse fazer os seus serviços voltar a funcionar e o contrário também, bibliotecas que se mobilizaram para que a comunidade pudesse retomar alguma normalidade. Isto foi muito rapidamente, teremos todo o gosto em voltar a falar. Depois já terminado, João, obrigado pelo lembrete. Este seria muito rapidamente aquilo que seria este percurso destes últimos 5, 6 meses em que tivemos todos a aprender, em que tivemos todos a procurar adaptar-nos e recriar aquilo que era a atividade das bibliotecas. Já mais recentemente, a DGLab fez em julho um questionário às bibliotecas públicas em que procurávamos identificar, caracterizar o impacto que a pandemia teve nas bibliotecas públicas. O resultado
esse relatório, se podemos chamar, está disponível, ou foi divulgado junto das bibliotecas e está disponível no nosso site também, mostra-nos uma realidade que nos merece alguma preocupação, seja pela quantidade de bibliotecas que ainda estão encerradas ao público, seja pela quantidade de bibliotecas que não têm previsão de abertura, ou pelas bibliotecas que têm restrições ao funcionamento em que praticamente não prestam nenhum tipo de serviço, ou seja, a única diferença foi dizer que passaram de estar formalmente encerradas e oficialmente encerradas para uma situação de abertura, mas em que o serviço prestado é pouco ou nenhum e em que nem sequer existe uma estratégia, uma orientação, uma indicação de quando é que é possível tomar alguma normalidade. Outra preocupação que nós também tínhamos era identificar que no questionário que recebemos, grande parte dos profissionais que responderam, e que caracterizaria naturalmente a preocupação das bibliotecas, estaria muito mais focada num regresso a uma normalidade anterior pré-pandemia do que exatamente em aproveitar esta oportunidade para darmos aqui um salto qualitativo. E agora aqui uma imagem em que apontava os pontos fortes e os pontos fracos desta situação de pandemia, que apresentei aqui brevemente, mas que deixava uma pergunta no ar, era se vamos efetivamente aprender algo com esta situação que estamos a viver, que aparentemente está longe de estar resolvida, ou se pelo contrário nós não queremos aprender nada com esta situação e o que estamos todos a pensar, e estamos todos muito focados a pensar quando é que tudo isto vai passar para que possamos voltar às nossas práticas anteriores, desperdiçando todo este know-how de aprendizagem, de capacidade de ter novos conhecimentos e vamos voltar exatamente àquilo que era no pré-pandemia. Para finalizar, só dizer este raciocínio final, para a DG Lab, estamos focados num retomar o serviço da Biblioteca Pública, tentar apoiar com os condicionantes que conhecemos esse retomar do serviço. Não deixamos naturalmente de focar o potencial de inovação, de criatividade, de mudança que a pandemia nos traz e em que o pior que nos pode acontecer. Nós somos profissionais de biblioteca, eu também, como colega agora temporariamente sem biblioteca, podemos fazer é aguardar, normalizar da situação, porque esse normal pode demorar muito tempo e é importante, com as condições que temos, com as orientações que temos, é isso que toda a sociedade está a fazer, recuperar e criarmos nós próprios o nosso novo normal. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela tua intervenção e pelos pontos que introduziste. Pronto, por problemas técnicos não conseguimos mostrar a apresentação do Bruno, mas como eu disse, esta sessão está a ser gravada e procuraremos, quando disponibilizarmos essa gravação, também fornecermos esses slides para que todos aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam estar possam também absorver melhor tudo aquilo que aqui foi dito. Sem mais demoras, eu ia passar portanto, para a apresentação do nosso próximo convidado, o Dr. Jaime Ramos, que ia pedir aqui ao meu colega Carlos Marta para fazer a apresentação. Boa noite a todos, de novo, àqueles que eventualmente ainda não tinham contactado. Eu ia só roubar um minuto ao Presidente da instituição para a qual tenho o prazer de trabalhar, para lembrar aqui uma coisa. É curioso que a primeira lei de bibliotecas itinerantes apareceu em Portugal em 1958-59, era a Lei do Becker. Ainda fiz parte desse serviço e quando apareceu serviu para quebrar o isolamento e o medo num país que vivia naturalmente numa ditadura, contribuiu também para o acesso e a democratização da leitura e da cultura e para abrir novos horizontes. Muitas pessoas, milhares que passaram por lá, e muitos deles estavam em aldeias muito recônditas, completamente isolados, sem acesso à cultura. Curiosamente, 60 anos depois, e em plena democracia, as bibliotecas itinerantes voltam a necessitar de combater o isolamento e o medo. Um medo diferente, mas não deixa de ser um medo. E temos que evitar que sejamos reféns deste medo ou deste pânico. E não podemos esconder-nos. Nós temos que reforçar o acesso à leitura e à cultura. E não podemos esconder-nos
atrás de medo, porque se bem que o Bruno Eiras falou nas novas tecnologias e na adaptação, nas novas oportunidades, mas nós não podemos esquecer, e eu ando no terreno há 40 anos, já sou um bocadinho velhota, que continua a ter uma geração, ou duas ou três, que não percebem rigorosamente nada das novas tecnologias. E para eles o ler está no livro, no papel. E, portanto, nós não podemos, de novo, abandonar essas pessoas. Não podemos criar o que tinha sido criado há 70 anos atrás por um regime que não era democrático. Portanto, se estamos em democracia, o nosso governo, os nossos ministérios têm que perceber que as coisas têm que andar. Se não querem que nós voltemos em confinamento, vamos trabalhar setorialmente, mas com alguma lógica. Porque nós somos um serviço de proximidade das bibliotecas itinerantes. Não podemos estar à espera que o Sr. Manuel e o do Casal das Portas vá à internet para ler um livro, porque não vai, se eu lá não for bater lá à porta e deixar-lhe o livro, ele não lê pura e simplesmente. Portanto, temos que ter atenção a isto. E este é que é o nosso verdadeiro desafio. Voltar ao terreno, fazer com que os agentes da educação, da saúde, percebam que temos que voltar a uma normalidade, não exatamente antes da pandemia, mas temos que caminhar para ela, senão seremos sempre reféns do medo. Queria só dizer isto e passar a palavra ao Dr. Jaime Ramos. Muito obrigado. Boa noite a todos. O convite, o agradecimento pelo convite, os parabéns à apoiadora por estas iniciativas. Eu vou fazer um retrato muito breve, primeiro da biblioteca, que Carlos Marta já falou. Nós temos cerca de 4.300 pessoas inscritas na nossa biblioteca. Tínhamos uma média mensal de atendimento de 950 pessoas e vamos a aldeias, povoações de 4 concelhos, todos eles do Pinhal Interior do Norte, que é Miranda, Lausanne, Góis e Penela. E com esta situação da pandemia, é evidente que estivemos fechados. Vamos começar amanhã a fazer o primeiro itinerário de regresso ao convívio das comunidades. Eu não tenho uma visão muito otimista, estou mais com o Carlos Marta, não tenho uma visão muito otimista que o nosso Bruno Duarte Eiras falou, no sentido de podemos aproveitar esta circunstância para fazer coisas novas e melhores. Eu tenho medo, de facto, que nestas circunstâncias nós, em vez de estarmos na sociedade toda, não estou a falar das bibliotecas, em vez de estarmos a criar uma sociedade melhor, eu penso que estamos a criar uma sociedade em que assenta muito medo do outro, uma desconfiança do outro, uma certa paranoia social, que eu acho extremamente preocupante e que, no fundo, uma certa ditadura da ideologia da saúde, da ideologia de que todos temos que morrer saudáveis. E isso não é bem assim. Provavelmente, durante a nossa vida, não vamos descobrir um processo de sermos eternos e por isso vamos continuar a viver e não podemos morrer da cura. Eu recordo que os dados este ano sobre mortalidade em Portugal apontam para um crescimento de 6.000 mortes a mais do que era expectável. E estas 6.000 mortes a mais morrem, são pessoas que nós não sabemos porque é que elas morreram. Só menos 2.000 morreram por causa do Covid, ou seja, há 4.000 pessoas que morreram mais neste momento em Portugal e que nós não sabemos porquê, que nos deviam preocupar, porque não era previsível que isso acontecesse comparando com os anos anteriores, e particularmente 2019, e que provavelmente morreram devido a muitas circunstâncias que o confinamento criou e aquilo que foi o comportamento por parte das pessoas e daquilo que foi o comportamento por parte do Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes fechou dentro de horários sem atender as pessoas e deixando que as doenças corressem de forma absolutamente livre, exceto para aqueles que tinham uma circunstância de ter uma infecção por Covid. A maior parte do resto das pessoas em Portugal foram altamente marginalizadas e penso que é a razão porque houve esse crescimento de 6.000 mortes em Portugal. Mas voltando ao tema, eu aproveitava em vez da biblioteca, até porque temos o tocário, o Carlos Marta, connosco, para falar de circunstâncias, diremos, mais relacionadas tecnicamente com a biblioteca, para eu falar da instituição
que está na base desta biblioteca. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, e, embora de interesse público, e que temos a biblioteca numa lógica de filantropia. A biblioteca é para nós, de facto, uma ligação à comunidade, um incentivo à leitura, e aquilo que achamos que devemos fazer para melhorar as nossas comunidades onde nós podemos chegar, no sentido de criarmos pessoas melhores no presente e também melhores para o futuro. E achamos que a leitura, a cultura é fundamental nesse papel, e por isso investimos nesse aspecto. Nós consideramos que em Portugal, como no resto do mundo, se valorizam muito alguns direitos, são os direitos da igualdade, os direitos da liberdade, mas normalmente não cultivamos aquilo que é o dever da fraternidade, a ideia de que todos nós temos o dever de dar um pouco de nós à comunidade, aos nossos vizinhos, no fundo não ficamos só pela nossa família, mas pela família pública, no sentido de termos um mundo melhor e uma sociedade melhor. A Fundação tem a Fundação ADFP, Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, assistência numa lógica de ter várias valências de características sociais e de saúde para responder às necessidades das populações na sua área de abrangência. Nós trabalhamos numa lógica de intergerações, numa lógica de inclusão e integração, trabalhamos com mães, normalmente da Grande Lisboa, em situação de pobreza extrema, ou vítimas de violência doméstica, muitas vezes mesmo em situação de gravidez, que precisam de estarem grávidas e precisam de ter um apoio para levar a sua gravidez a termo, que nós apoiamos depois a continuidade da vida dessa família monoparental. Apoiamos também jovens que são retirados através da família, não podem estar na família, por decisões das comissões de menores do Ministério da Justiça. Apoiamos pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, pessoas com doença mental, os idosos, os muito idosos. Ou seja, na Fundação, nós estamos habituados a viver com toda esta diversidade que pressupõe a hipótese de ajudar uma mãe a ter um filho e a nascer a vida dentro da instituição, mas também sabemos que os nossos idosos, muito idosos, vão morrer e morrem na instituição. E morrem com Covid, morrem com as outras doenças, morrem inevitavelmente. Muitas vezes hoje fala-se das pessoas que morrem nos lares, esquecendo que hoje em Portugal as pessoas já raramente morrem nas suas casas, quase todas morrem nos hospitais ou morrem em lares. Isso já acontecia antes do Covid, vai acontecer com o Covid e provavelmente vai continuar a acontecer depois. Por isso, acho profundamente errado que se fale sempre das mortes por causa do Covid e se esqueçam todos os outros que morrem, muitos deles de causas evitáveis. A mim assusta-me quando vejo, por exemplo, noticiários de televisão abrirem porque num hospital que teve um surto de Covid se noticia, abrem 2 telejornais jornalistas a dizer que morreu um idoso com 91 anos num desses hospitais, porque teve um surto. Mas esquecem-se todas as outras pessoas, alguns até jovens ou de meia idade, que morrem devido às infecções multiresistentes, nosocomiais, às infecções hospitalares que diariamente afligem os nossos hospitais. E morre muita gente devido a essas situações. Mas voltando à Fundação, nós temos então residências para esse tipo todo de população que vos falei e numa lógica de promovermos valores, damos normalmente nomes a essas valências. E os nomes são, por exemplo, residência sabedoria, residência gratidão, porque trabalhamos com pessoas mais idosas, coragem e respeito, porque trabalhamos com pessoas com deficiência, fraternidade, quando lidamos com crianças, porque a nossa resposta para as crianças, tal como para as mulheres com filhos, é sempre uma lógica de respeitar os dois sexos e de tentar que as famílias, sejam irmãos rapazes e raparigas, possam continuar a viver em conjunto. Já chega a dor e o sofrimento que é eles estarem afastados da família, quanto mais afastar estas crianças. Pelo que nos assustou muito, por exemplo, a decisão da Direção-Geral de Saúde que obrigava estas crianças, quando chegassem a uma instituição, fossem obrigados a estar 14 dias em confinamento, a somar isto àquilo que era a dor do seu afastamento. E depois temos também a residência Bondade e Esperança para pessoas com doença mental. Temos uma lógica de desenvolvimento, e a nossa lógica de desenvolvimento passa por atividades ligadas à agricultura e ao turismo. No turismo temos 2 hotéis, em Condeixa e em Miranda do Corvo, e apostamos naquilo que é o Trívio. O Trívio é o Parque Biológico da Serra da Lousã, em que nós fazemos para garantir emprego para pessoas com deficiência ou doença mental e que é uma oportunidade para eles poderem trabalhar num ambiente que lhes é extremamente
diremos, afetuoso no lidar com a natureza e com os animais, e por isso que não utiliza as suas patologias, pelo contrário, e nessa medida é extremamente importante, e nós achamos que o Parque Biológico representa o sentido da nossa igualdade perante a vida dos outros animais. Criámos no âmbito do Parque Biológico o espaço da mente, que fala da vida exatamente da morte. A última cena que existe nesse ecomuseu é a morte inevitável das pessoas, e nós já falamos muito antes dessa situação do Covid, referimos inclusive que nós esquecemos que a natureza se vai sempre renovando, procurando encontrar uma forma de nos levar a esta inevitabilidade da morte. Nós somos, de resto, o último dos animais que sabe que vai morrer. Todos os outros animais não têm essa noção, nós sabemos isso. E o Ecomuseu fala exatamente dessa ligação entre o nascimento da vida, em termos coletivos, e em termos também do seu desaparecimento no futuro, e em termos individuais, entre o nosso nascimento e a nossa morte, terminando então, como vos falei, com um caixão, mas numa lógica que representa a liberdade, este espaço da mente, a nossa capacidade de criarmos enquanto ao nosso apelos. E criámos o templo ecuménico, universalista, numa lógica de promover o respeito, o não ter medo da diferença, o não ter medo do outro, a noção de que uma paz no mundo e um convívio entre as pessoas pressupõe que todos os outros podem ter uma cultura e uma religião diferente, e que essa diferença não justifica nunca qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de barbárie, mas pelo contrário, a necessidade absoluta de nós conhecermos o outro, conhecermos as suas diferenças e não termos medo deles, e esta lógica, por isso também defender os valores, por isso temos um turismo, para além de criarmos emprego e economia, é, acima de tudo, um turismo com um propósito social, uma vez que também os seus rendimentos vão para a Fundação que suporta os outros cursos. A formação profissional é outra área muito importante para a instituição, mas sempre uma formação profissional mais vocacionada para as pessoas com necessidades especiais, com doença mental ou com deficiência. Numa lógica que nós não somos uma instituição de saúde para diagnosticar doenças ou deficiências, mas temos a obrigação de olhar para essas pessoas e ver quais os talentos que eles podem ter. Isto é, o que é que nós descobrimos a cada uma destas pessoas que ele possa fazer para ser útil para ele seu próprio e ser útil para a comunidade. Para além disso, desenvolvemos um projeto Mentes Brilhantes, que é um projeto associado à escola pública, no sentido de combatermos o insucesso escolar, o abandono escolar e a promoção do sucesso educativo, numa lógica de descobrir talentos na escola pública. Muitas vezes nós em Portugal, e sabemos isso até por causa do Ronaldo, se aparece qualquer miúdo com muito jeito para a bola, para ser colheiro, que descobre o miúdo e que o põe a jogar, que o retira do seu meio, da sua escola, e lhe dá todas as oportunidades para ele se desenvolver. Mas se na escola houver um miúdo com um grande talento para a matemática, mas se ele for filho de uma família de poucos recursos, provavelmente nunca será aproveitado, nunca será colocado ao pé de outros que podiam puxar pela sua genialidade, e provavelmente se vai perder essa capacidade, e daí a nossa ideia do projeto Mentes Brilhantes. Trabalhamos depois na cultura, temos o cinema local, e para além do cinema fizemos algumas exposições com artistas plásticos e, fundamentalmente, e aquilo que nos traz aqui hoje é o trabalho que fazemos com a biblioteca. É um trabalho claramente filantrópico, é um trabalho que nos dá prejuízo, é um projeto que nasce de uma vontade de dar continuidade à paixão pelos livros. Eu próprio aprendi quase a ler na antiga biblioteca itinerante da Fundação Carlos Coelho, e por isso tenho essa simpatia, esse afeto e esse exemplo. Eu sou das pessoas, até para mirar, já se nota que arrugas, que não sou muito de ler um livro em termos digitais. Acredito mesmo que para mim é extremamente difícil. Se alguém me desafiasse, me obrigasse a ler um livro mesmo só em conteúdo digital, eu não resisto quando é um papel importante, muito importante, em transformá-lo em papel e senti-lo na mão para o ler. E acredito que a leitura hoje deve ser nas pessoas, das novas gerações, deve ser muito na base de conseguir que as pessoas continuem a consumir o livro e a gastar o livro de tipografia, o livro sólido, porque aquilo que é a leitura digital está no dia-a-dia com as pessoas. Quase que uma criança, pouco tempo depois de nascer, começa a trabalhar com a parte digital. Ele está sempre aliciado para isso, através dos sucessivos ecrãs com que é confrontado. Mas isso
transforma esta pessoa, eu receio disso, numa pessoa muito desinformada. Isto é, com um grande acesso à informação, mas sem nenhum tipo de filtro. E é preciso que nós consigamos, que estas novas gerações consigam consumir o livro e ter a paixão pelo livro e gostarem pelo livro na mão, do manusearem, do riscarem, do estragarem, do anotarem. Isso penso que é extremamente importante nós continuarmos a fazer, e nessa medida as bibliotecas, penso que não perdendo o público, e por isso tende-se modernizar para não perder público e para não deixar que as pessoas saiam exatamente do seu meio, mas não podem abdicar de defender o livro em termos sólidos, em termos de papel, e continuar a fazer esta promoção, que eu penso que é extremamente importante nós continuarmos a fazer, e a biblioteca, tal como nós imaginamos, é fundamental nesse aspecto. Por isso, em relação aos nossos públicos, e como disse o Carlos Marta, depois falará melhor, mas nós, no fundo, temos 3 tipos de públicos naquilo que é o ambiente da biblioteca móvel. Para além da biblioteca, temos fixa dentro das instituições e trabalha com aquilo que são os nossos utentes das diferentes áreas, têm acesso ao livro, ao que nós levamos os livros mesmo às diferentes residências para que eles tenham acesso ao livro. Mas naquilo que é a viagem, ou as viagens que a biblioteca vai fazendo, nós lidamos com aquilo que é a comunidade local, com as pessoas que habitam essas povoações e que vêm até à biblioteca, e muitas vezes, como há bocado falou o Dr. Carlos Marta, também vai bater à porta de alguns deles que não aparecem para lhes levar o livro e tentar que eles continuem a consumir o livro e que não percam esse hábito. Depois trabalhamos com esta população geral, trabalhamos com aquilo que são os públicos específicos, que são as visitas que nós fazíamos e queremos continuar a fazer a residências com idosos ou cuidados continuados, ou as pessoas as crianças que estão nas suas escolas ou nos seus infantários. Achamos que isto é extremamente importante, continuarmos a fazer estas visitas, e que é evidente que aqui temos que ter sempre, quer nos lares, quer nos cuidados continuados, quer nas escolas ou nos infantários, temos que ter autorização por parte dessas entidades para continuarmos a fazer as visitas e a promover o livro. Eu penso que não se deve fomentar de maneira nenhuma o pânico exagerado do contágio do Covid. É evidente que o Covid é importante, o Covid mata, o Covid é uma doença que contagia facilmente, é evidente que não podemos ser negacionistas em relação a isso, mas também devemos ter a noção, como ainda hoje, ontem, várias sociedades de pediatria o fizeram, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a Sociedade de Infectologia de Pediatria, o Colégio da Ordem de Pediatria, que defenderam claramente as aulas presenciais e o convívio das crianças na escola, e que não podem continuar em casa, porque continuar em casa faz muito pior às crianças do que o risco de contágio, porque nós sabemos que as crianças, em princípio, têm fatores de risco muito baixos relativamente àquilo que é uma infecção por Covid. É evidente que eles depois podem contagiar outras pessoas na sua família, mas também é verdade que os seus pais normalmente são de escalões etários ainda relativamente baixos, também não têm grandes problemas se acabarem por ser infectados por Covid, estamos a falar em termos gerais. Em Portugal, deixem de ser um bocado dramático, mas morrem mais crianças devido ao homicídio dos pais do que alguma vez morreram por causa do Covid. Não temos esta noção. Morrem muito mais crianças nas piscinas, morrem muito mais crianças em desastres de automóvel do que morrerão uma vez por causa do Covid. E muitas dessas mortes, para não dizer todas, eram muito facilmente evitáveis se nós tivéssemos políticas de prevenção dos casos que levam a essas situações, e nós habituámos a conviver com essas mortes sem lhes dar nenhum tipo de notícia. Eu penso que isso continua a ser grave. Continua a ser grave, como disse há bocado, que na duas televisões jornalistas de repente noticiem que morreu um idoso por ser infectado num hospital com 91 anos, e se esqueçam todas as outras pessoas que morrem com as outras infecções, e se esqueçam todas as outras crianças ou jovens que morrem por outras causas, incluindo o suicídio. Morrem muitas pessoas novas em Portugal por causa do suicídio. E nós esquecemos disso, achamos que isso é banal. Os próprios jornais, a comunicação social, sente que não deve noticiar isso. Os órgãos de comunicação social de referência acham que esse tipo de morte não deve ser objeto de notícia. Mas quando, por exemplo, há uma reunião de padres do Opus Dei
e há uma infecção de pais do Opus Dei. E morre a mãe de um deles com 98 anos, há telejornais em Portugal. A senhora de 98 anos foi contagiada por uma reunião de padres. E isso eu penso que estamos a mudar completamente aquilo que deve ser o foco. Qualquer pessoa merece importância, qualquer doença merece importância, qualquer situação que pode pôr fim à nossa vida merece importância. E não podemos entrar numa situação de contágio comunicacional, de propagação do pânico e nos levar a ter comportamentos que não são racionalmente os mais adequados. E todos nós temos que fazer esse esforço. As bibliotecas, eu penso que podem e devem fazer isso. Mas quando nós vamos, então, a visitar uma escola ou um lar, temos que ter a noção que estamos a lidar com uma comunidade relativamente fechada. Por isso, quando um grupo de crianças que estão numa sala do infantário entra na bibliomóvel para procurar um livro, eles não se vão contagiar por ir ao bibliomóvel. Eles se contagiaram, contagiam-se muito mais facilmente na sua sala se algum deles ter infecção. O nosso risco de contagiarmos seria o nosso bibliotecário Carlos Marta ou o nosso motorista ir infectado. É evidente que, à mínima suspeita, não podemos continuar, se isso acontecer, com o serviço. Eles têm que usar máscara. Nós temos, sempre possível, desinfetar todos os pontos de contacto. Agora, não devemos criar maneira nenhuma o medo que as crianças que saem da sua sala para entrar no bibliomóvel vão correr qualquer tipo de risco que leve a que não consumam o livro. O mesmo acontece com os outros anos de escolaridade em escolas nomeadamente pequenas que nós visitamos e que, não, por esta razão, as crianças não sofrem nenhum risco acrescido porque também visitam em grupo a biblioteca e por isso esse grupo convive no seu dia-a-dia. O mesmo acontece no lar de idosos. Quando nós vamos ao lar de idosos, quando os idosos vêm no contacto à biblioteca, é essa comunidade de idosos que está no dia-a-dia a conviver, que estão nas salas a conviver, que vai procurar o livro. Por isso não sofre nenhum mecanismo de um risco de contágio, volto a dizer, exceto pelo nosso bibliotecário, que é a única entidade estranha que está naquele momento naquela comunidade. Quando é verdade que isto sendo um risco, todos os funcionários do lar que dormem em casa, que dormem com o seu marido ou com a sua esposa, ou e convivem com a sua família, quando regressam ao lar, todos eles só podem ser um fator muito grande de contágio, tal como é o nosso bibliotecário, que só lá vai num momento muito curto. Relativamente àquilo que é o problema, já atingiu a hora, apareceu aqui no sinal. Ainda tem mais 3 minutos, doutora. Diga. Mais 2 ou 3 minutos ainda. Mais 2 ou 3 minutos. Sim. Então eu acho que, de facto, a biblioteca não tem riscos para este tipo de população, porque estamos normalmente a trabalhar com comunidades já fechadas. É evidente que há sempre o risco, pode acontecer, de alguém infectado entrar dentro da biblioteca, eventualmente, em algum dos documentos, ficar algum vírus. Não podemos nunca recusar essa hipótese, ela existe, não é muito normal que aconteça, nós sabemos que o próprio vírus tem o seu contágio muito rápido, não é pelas gotículas que saem de uma pessoa e entram na outra, pelo nariz, eventualmente também podem entrar pelos olhos, não entram pela pele, não duram muito tempo, normalmente em ambientes secos, não há uma duração muito grande por parte do vírus, mas em todo caso é relativamente fácil para uma bibliomóvel, quando regressa à sua base, por exemplo, fazer uma desinfecção com ozono durante poucos minutos e com essa desinfecção, em princípio, nós resolvemos, em princípio, o problema de algum vírus que pudesse eventualmente ter ficado, embora isso não seja muito provável, pelo que eu penso que não há, na minha opinião, nenhum risco acrescido das bibliotecas fazerem o seu trabalho. É um risco se elas não o fizerem, nós deixarmos crescer esta ideia do pânico, do medo do outro, da desconfiança, e penso que isso é muito mais dramático, pode ser muito mais trágico para as nossas sociedades do que aquilo que é a ida das pessoas a uma bibliomóvel buscar o seu livro. Muito obrigado, Dr. Jaime Ramos, pela sua intervenção. Eu atrevo-me, se calhar, a dizer, não sei se os restantes presentes irão partilhar dessa opinião, mas uma opinião que acaba por ser, em certa medida, um murro na mesa contra certos discursos de medo, os discursos do medo,
que se têm sentido, e no início falávamos do facto de termos começado o ano letivo, e uma das questões que se tem colocado a muitas das bibliotecas itinerantes que lidam sobretudo com escolas tem que ver exatamente com esses receios mais ou menos infundados, mas acho que tudo acaba por resumir exatamente aquilo que deve ser o espaço da biblioteca como um espaço de liberdade e de informação válida, fidedigna, mas sobretudo equilibrada. Pronto, terminámos com as intervenções dos nossos oradores. Entretanto, aqui no chat fomos também dando algumas notas em relação a questões que o Bruno Eiras foi abordando, a questões que o Dr. Jaime Ramos também foi abordando. Não foram colocadas questões, mas neste sentido abrimos agora o espaço para que possam colocar essas questões neste momento. Não sei se o Bento queria complementar esta intervenção. João, posso? Só um segundo. Sim, diz, complementar o que o doutor disse, em relação a uma possibilidade ínfima de contágio através dos documentos, o nosso bibliomóvel, porque temos um fundo que é renovável regularmente, porque eu estou sempre a pedir dinheiro ao meu chefe para comprar livros novos, eu tenho a possibilidade de cada livro que entra na carrinha, por exemplo, eu vou começar amanhã o serviço, os livros que entrarem na primeira aldeia vão para dentro de uma caixa e assim sucessivamente, e os livros da manhã só voltarão à carrinha passado 8 dias ou 10. Eu consigo fazer isso. Portanto, essa questão também é obviada desta forma. Portanto, nenhum miúdo entrega o livro agora e o outro miúdo pega nele o que se fazia anteriormente. Portanto, eu consigo ter documentos em quantidade suficiente e em bom estado para conseguir fazer esse regulamento. Era só. Ok, obrigado, Carlos. João? Sim. Posso só fazer aqui uma pequena reflexão sobre aquilo que foi dito essencialmente pelo Dr. Jaime Ramos. Se me permitem, eu queria lhe agradecer encarecidamente o facto de ter assumido descomplexadamente e de uma forma muito clara, concisa e objetiva aquilo que centenas de opinion makers e experts em diversas temáticas não têm tido a coragem de vir assumir publicamente, inclusivamente através de canais de comunicação de grande alcance, e falo inclusivamente de canais de televisão e rádio de nível nacional. Acho que, como membro, como os restantes que estão aqui, da nave voadora, acho que é um privilégio incomensurável, desculpa este meu exagero, se eu entender, aquilo que nós acabamos aqui de ouvir. Acho que este tipo de mensagens, e nós temos a felicidade de poder até, inclusivamente, partilhar isto futuramente, esta nossa conversa nas redes sociais e neste nosso repositório, e acho que quem vier futuramente aceder a esta conversa vai ter a oportunidade de escutar uma opinião, para além da experiência que obviamente tem e do facto de estar à frente de uma instituição que abrange um sem número de valências. Acho que a mensagem de coragem e de incentivo que nos deu com esse seu testemunho é extremamente essencial para que, tal como o Carlos vai regressar à estrada e num contexto que nós estamos habituados a fazer, que é o caso das escolas, que é nomeadamente aquilo que nós aqui na Cial também fazemos, dá-nos uma perspectiva muito otimista e muito positiva da visão que alguém ligado à medicina e ao mesmo tempo responsável por uma biblioteca itinerante é a melhor coisa, é o melhor modo que nós podemos ter. Obviamente que aquilo que o Bruno Eiras acabou por dizer, e de uma série de iniciativas que foram tomadas pelas bibliotecas, e ele como responsável, como estando à frente de uma organização como a DGLab, e também
há um facto que o Bruno trouxe aqui à colação uma série de exemplos mais diretamente relacionados com as bibliotecas públicas. Obviamente que as bibliotecas públicas foram assumindo uma posição de charneira, inclusivamente na tomada de medidas que as fizessem regressar o mais proximamente a perto dos seus utilizadores, e os exemplos que ele deu foi maioritariamente ligados à questão das bibliotecas públicas. Nós que estamos ligados às bibliotecas itinerantes, e este repositório e esta nave voadora que está aqui é essencialmente sobre as bibliotecas itinerantes, assumimos que essa sua posição dá-nos realmente uma forma de encararmos o dia da manhã com outra perspectiva muito mais otimista. E é essencialmente isto que eu lhe quero transmitir, e agradecer-lhe muito aquilo que acabou por fazer, e obviamente que todos os colegas que estão a assistir ligados às bibliotecas itinerantes e não só, poderão tirar as suas ilações e obviamente não estarão muito distantes daquilo que eu humildemente acabo de lhe transmitir. Agradeço-lhe encarecidamente esta oportunidade que nos deu. Vou colocar, se calhar, a primeira questão. O Bruno interviu primeiro, já passou há algum tempo. Bruno, na tua opinião, não sei se diria isto, por provocações, mas já não é a melhor palavra que me ocorre, mas no bom sentido. Há ainda caminho a percorrer? O que é que achas que ainda mais pode ser feito para as bibliotecas para superarem este medo e o facto de muitas ainda até estarem fechadas ou terem horários mais reduzidos? Como eu disse há pouco, eu consigo olhar para aquilo que é o panorama que a DGLab tem acesso do ponto de vista nacional e efetivamente continuar a ver isto como uma oportunidade. Eu não podia estar mais de acordo com a opinião do Dr. Jaime quando refere que nós não podemos ficar reféns deste medo. Claro que há efetivamente a tal oportunidade que eu referi há pouco que as bibliotecas têm que aproveitar e que devemos todos, enquanto profissionais, enquanto responsáveis das bibliotecas, não ficar parados, não ficar a aguardar que o que quer que seja vai acontecer no futuro permita restabelecer alguma normalidade, e que naturalmente temos que ser os tais agentes que eu referi logo no início da apresentação, os tais agentes de informação e de formação da comunidade, desfazendo mitos, passando informação relevante, credível, séria, e naturalmente uma das melhores formas de fazer é exatamente retomando a dita normalidade na prestação do serviço de biblioteca, dizendo naturalmente o que é que constitui um risco e o que é que não constitui efetivamente um risco, que é aliás a indicação que todos os setores da sociedade têm vindo a acatar e a aplicar. Naturalmente que o caminho que nós continuamos a fazer, aquilo que é e que devia ser o trabalho das bibliotecas, e aqui só uma questão como me refiro a bibliotecas públicas, é no contexto habitual da biblioteca pública. Não faz distinção entre a biblioteca pública e as bibliotecas móveis ou bibliotecas itinerantes. Elas são exatamente o mesmo tipo de serviço prestado naturalmente de outra forma. A oportunidade que naturalmente ela constitui, de repente nós não fazíamos nada antes, não é? Parece que pré-pandemia o nosso trabalho não interessa e não existia. Ele existia, ele existe e vai continuar a existir. Nós só temos que perceber com a especificidade de cada uma das organizações, com a especificidade do nosso contexto local, e houve naturalmente contextos locais e regionais diferentes em que as autoridades de saúde, às quais as autarquias acabam por estar de alguma forma dependentes, não poderiam ter o mesmo tipo de práticas, mas é exatamente a ver que contexto e que condições atualmente é que nós temos para trabalhar e retomar. A questão relacionada com a inovação, provavelmente terei compreendido dos feedbacks que fui tendo aqui também, alguma preponderância relacionada com o digital, mas também, como eu referi logo no início, não é numa questão que nós temos que escolher, então, ou fazemos de uma forma ou fazemos da outra. Eu referi, deixa bem indicado, se não deixar, posso dizê-lo, é numa perspectiva de complementariedade. Naturalmente que há públicos que estão mais despertos, são mais capazes de usar determinado tipo de recursos e outros que não. Respondendo precisamente à tua pergunta, João, é ver o que é que este contexto, constrangimentos em que esta situação nos traz, e muitas vezes ela traz-nos uma opinião profissional, são os profissionais, sem revelar nomes, naturalmente, não posso fazer cargo,
São muitas vezes os profissionais que não querem por receio, têm medo, consideram que não é oportuno retomar determinado tipo de práticas que contrariam ou que tentam contrariar indicações, no caso das bibliotecas municipais, para usar um contexto mais abrangente, são os profissionais que não querem. Noutra perspectiva, são muitas vezes os executivos que consideram um fator de risco, por falta de informação, prevenção excessiva, por algum contributo para algum alarmismo em alguns casos, fruto de realidades locais específicas, que não querem que o serviço seja retomado. Agora, cabe-nos, efetivamente, enquanto profissionais, e havendo essa necessidade por parte das comunidades, de aproveitar as ditas vantagens e as ditas oportunidades. O que está por fazer é fazer aquilo que nós queríamos fazer antes da pandemia, questões de recursos ou por questões de decisão superior não o podíamos fazer, e agora, provavelmente, mais do que nunca, temos que o fazer para as bibliotecas municipais que tutelam as bibliotecas públicas, e não podemos esquecer que não é a DGLAB que tutela as bibliotecas públicas, são os municípios, que têm que ter essa noção. É importante vermos de que forma é que nós, com esta característica social, cultural e educativa que caracteriza a função do bibliotecário, como é que nós podemos contribuir para a tal melhoria, evolução da sociedade, que o Dr. Jaime Ramos referia, como é que a biblioteca pode dar o seu contributo. As oportunidades são as mesmas, provavelmente, que nós tínhamos antes da pandemia, com uma diferença, é que agora, provavelmente, a sociedade precisa mais delas do que nunca, e daí, na nossa opinião, na opinião da GELAB, não podemos ficar a aguardar, não podemos ficar à espera. Perceber que riscos é que existem, mas temos também que propor, que incentivar, continuar a sair e continuar a estar próximo das comunidades. Só para complementar isto que foi dito, um exemplo de um, não vou citar o nome, mas é um executivo na região norte do país, e um caso que nós conhecemos, em que o serviço de biblioteca itinerante, as indicações que foram dadas foram tão simplesmente e só estas. É para retomar como era antes, obviamente que assegurando as devidas condições sanitárias, as devidas regras, mas é para marcar presença e é para retomar. E foi se calhar nas últimas semanas um dos poucos casos, posso estar a ser injusto, mas tem sido um dos poucos casos de uma posição tão afirmativa neste retomar e neste combater do medo. Portanto, é apenas para salientar que é possível combater esse medo e essa desinformação e voltar à estrada. João, deixa-me só complementar muito rapidamente, porque tem a ver exatamente com essas dúvidas que os colegas têm. As indicações para equipamentos semelhantes às bibliotecas, elas estão definidas pela Direção-Geral da Saúde. Nós tivemos há pouco tempo, acabaram as duas grandes feiras do livro em Lisboa e no Porto, que independentemente de serem, nestes dois casos, no espaço exterior, as indicações são claras. Se nós frequentarmos livrarias de pequena, grande ou média dimensão, as indicações são bastante claras. A utilização de máscara em espaço fechado, respeitar a lotação por metro quadrado, a higienização das mãos. Eu já fui fazer aquilo que eu normalmente chamo de espionagem industrial nas livrarias, e entrar, ir à procura e utilizar o serviço da livraria e perguntar às pessoas que trabalham se era possível tirar os livros da estante, folhear, voltar a colocá-lo no sítio, e não há efetivamente nenhuma proibição, não é? Temos daí também essas indicações que nós podemos usar para facilitar o nosso trabalho da biblioteca pública. Não podemos, às vezes, ficar à espera de indicações específicas para determinados setores da sociedade, porque elas não existem. Temos que ver os que estão disponíveis e adaptar ao nosso contexto, naturalmente. Uma vez mais, abri então a todos os presentes, quem quisesse colocar alguma questão ou partilhar o seu testemunho. Creio que pelo silêncio não restarão grandes dúvidas. Perguntava se calhar aos meus colegas de moderação, o Rui já interviu, mas já ao Bento Ramires, se gostaria de lançar mais algumas achas para a fogueira. Não queria propriamente deixar mais achas para a fogueira, queria entretanto agradecer
a esta participação a altíssimo nível que hoje tivemos aqui. Quero agradecer ao Bruno e quero agradecer ao Dr. Jaime Ramos a forma como clara e concisa como apresentou os argumentos em relação quer ao medo e os argumentos que foram apresentados por parte do Bruno para que as bibliotecas itinerantes consigam ser transformadas em hotspots avançados daquilo que é a luta contra a Covid e esta realidade que está agora aí. Eu queria perguntar, deixar esta nota, se a DGLab tem alguns elementos que as bibliotecas possam procurar junto do DGLab, de alguns apoios que possam ser dados aqui a título financeiro deste novo quadro que está aí, que está para entrar a nível governamental, e saber o que é que o Governo está a pensar fazer ao nível dos apoios efetivos dentro daquilo que é o quadro das bibliotecas públicas em Portugal, que podem depois ser transferidos para o público efetivamente que nós abrangemos. Fazer aqui uma breve relação entre aquilo que é o leitor digital e aquilo que é a leitura caligráfica, digamos assim, que foi aquilo que o Dr. Jaime Ramos, de certa forma, também quis aqui dizer. Esse é, de certa forma, aquilo que são as realidades que as bibliotecas itinerantes vão vivendo todos os dias nos territórios e nas comunidades que ousam ainda visitar. E dar também aqui uma nota em relação à importância que as bibliotecas têm e os seus elementos, com todas as práticas que vão tentando levar a cabo dentro dos territórios, e isso ser um motivo de motivação e de passar confiança, sim, para os seus leitores, que muitas das vezes nós somos o elo mais avançado e que estão ali diretamente para desmistificar, de certa forma, este medo que está instituído e que as pessoas ouvem quase de hora a hora em todos os canais de televisão, onde quer que se ligam. Portanto, temos este papel fundamental e hoje ficou aqui também duas visões daquilo que está a ser feito e daquilo que poderá efetivamente vir a ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Bento. Não sei se algum dos presentes gostaria de, uma vez mais, lance o desafio para deixar a sua pergunta ou o seu testemunho. Neste momento estamos cerca de 17 pessoas em linha nesta sessão. Diga-me, eu posso, João, eu Sim, posso força, fazer Carlos. uma provocação aos meus colegas, tentar que eles digam o que pensam fazer, se já estão na estrada. O Rui vai começar também, ou já fez alguns serviços, mas eu por exemplo, hoje fui a escutar aqui uma pré-primária, portanto, que é do Estado, e fui a um centro educativo aqui em Miranda do Porto, para tentar perceber. O centro educativo tem muito miúdo. Na pré foi pacífico, as educadoras, sim senhor, eu coloco lá a carrinha como habitualmente e o serviço faz-se exatamente na mesma. No centro educativo ficaram algumas dúvidas, o diretor disse que tinha que falar com as professoras, mas queria que me enviasse um e-mail. Eu percebi que há algum receio, porque não entra ninguém na escola. A questão que se coloca aqui é que nós temos que negociar quase caso a caso. E o Rui, há pouco, antes deste encontro, tinha-me falado também nessa questão dos diretores dos centros educativos, e isso coloca-nos um problema nesses estabelecimentos que têm mais turmas, digamos assim. Porque no que respeita às escolinhas mais pequenas, eu faço bastantes, ou os lares, eu acho que consigo resolver isso. Amanhã vou ter já um feedback disso, porque vou todo dia, saio para o Conselho de Argamil e faço todo o tipo de serviço nesse dia. Portanto, vou a lares, vou a centros de dia, vou a pré-primárias, vou a escolas e atendo no centro de localidades. Portanto, amanhã faço o pleno e vou ter a noção de como é que vai ser a resposta. O importante aqui é também, e eu penso que a DGLab poderá ter alguma influência ou tentar ajudar, no sentido de, através também dos contactos que têm, através da rede de bibliotecas escolares, tentar sensibilizar os professores exatamente para que não impeçam
que as crianças vão à biblioteca. Porque muitas escolas têm o sistema da caixinha de livros, também vai através das bibliotecas municipais. Mas nós sabemos, pela experiência que tenho no terreno, e vocês terão também isso, o apelo da criança a ir ao bibliomóvel é completamente diferente. Dá-lhe outro gozo, entram em grupo. E nós não podemos coartar essa possibilidade, como o doutor já me disse, eu também tinha referido na primeira intervenção. Agora, tem que ser mais gente a trabalhar nisto, portanto, porque é evidente que eu no terreno vou falando com os professores, com os educadores. Mas eu percebo que há aqui algumas chefias, se calhar, intermédias, e às vezes as pessoas acham que cada uma acha que tem a sua quinta. E às vezes, em vez de ajudar, criam problemas onde não existem. E se o Ministério da Educação, a DG Lab, alguém puder dar uma ajudinha aqui, seria ótimo, não é? Talvez as coisas facilitassem. Então, não se continuamos cada um a puxar a coisa para o seu lado e a encolher os ombros, não saímos do marasmo, não é? Pegando aqui na deixa do Carlos, Marta, e se calhar vou colocar esta questão tanto para o Bruno Eiras como para o Dr. Jaime Ramos, e que é, parece existir aqui uma questão que é necessário um lobby, digamos assim, ou algum poder de influência para empurrar. Divido a pergunta em duas questões. Em que sentido, por exemplo, como aqui foi dito, a DG Lab, no âmbito dos contactos que possa ter ou com o Ministério da Educação, por exemplo, foi aqui um caso concreto, ou, por exemplo, uma instituição que a nível local e regional, como a Fundação ADFP, que tipo de pressão, no bom sentido, poderão fazer um bocado para abrir um pouco mais estas portas? Se calhar colocava primeiro a questão ao Dr. Jaime Ramos. Da nossa parte não podemos fazer pressão. Podemos, em primeiro lugar, disponibilizar o serviço e tentar produzir as dúvidas sobre aquilo que pode ser o eventual perigo de uma visita, neste caso, de uma pessoa como o bibliotecário, uma escola largada. As pessoas têm que ter noção de que o contágio dentro de uma escola vai entrar não nasce dentro da escola, o vírus não nasce dentro da escola, como também não acontece dentro de um lar ou de outro tipo de comunidade, ele tem sempre de vir de alguém que se infecta no exterior para levar para essa comunidade, e numa escola que tenha centenas de alunos, cada aluno tem 2 pais em casa, digamos assim, mais alguns contactos, cada professor da escola e cada trabalhador do staff da escola também tem normalmente 1 ou 2 familiares com quem contacta, por isso esta rede de centenas de pessoas, se estivermos a falar ou de milhares, numa escola grande, todo ele pode entrar por isso. Por isso, numa escola grande, em que tenha eventualmente uns milhares de pessoas envolvidas nestes contactos, por lá ir o bibliotecário com o livro em termos percentuais, não existe. Só existe na casa dos milhares. Não é? Se for uma escola mais pequena, também existe sempre, porque a entrada do bibliotecário tem algum fator de risco, é mais uma pessoa, mas na lógica do convívio e daquela comunidade não tem, em princípio, grande significado, até porque é também um contacto muito breve e o bibliotecário tem que estar sempre com os seus cuidados da etiqueta respiratória, do distanciamento sempre possível, do uso da máscara, e nós devemos tentar fazer também a desinfecção sempre das superfícies de possíveis contactos. A partir disso, eu posso quase afirmar que devemos negligenciar qualquer tipo de risco. Podemos explicar isso à escola, às comunidades com quem lidamos, para que eles tenham uma noção de que o risco, de facto, de qualquer uma destas comunidades depende das crianças neste tipo de convívio alargado com os seus familiares e do staff da escola, depois tem os seus, todos os dias, interagem na comunidade e qualquer uma dessas pessoas pode, de repente, ser infectada, tem aqueles dias em que não tem sintoma, em que ele próprio, dentro da comunidade, durante as muitas horas do dia que lá está, pode fazer
esse tipo de contágio, sendo necessário, por isso, todas aquelas normas da Direção-Geral de Saúde serem seguidas, nomeadamente distanciamento, lavagem de desinfecção das mãos, a utilização da máscara, que são fundamentais. Aí sim são fundamentais nós utilizarmos. No lar, reduz um bocadinho, porque quando nós falamos no lar, nunca é, em princípio, nunca são os idosos que infectam e que são eles que infectam os outros. Só uma situação muito relativamente rara, em que seja o idoso que vai no hospital, que vai a uma consulta e ser infectado dessa ida, mesmo assim há orientações para que quando isto acontece, ele ficar confinado durante um período de 14 dias, por isso o risco por parte do idoso é relativamente baixo na residência, é grande por parte dos funcionários, que são bastantes, são sempre dezenas, e que depois têm as suas interações na comunidade, e são eles as portas de entrada para que o surto aconteça dentro do lar, e todos os lares estão sujeitos a que isso aconteça. Mas ainda voltando aos lares, deixem-me dizer uma coisa que eu penso que há bocado eu referei, mas eu gostava de dizer de uma forma mais concreta. Uma residência para pessoas idosas que recebem idosos, não naquele espírito nórdico dos idosos com bom nível de vida, com poder aquisitivo, mas que decidem viver numa comunidade de idosos e que estão a fazer o seu envelhecimento, ainda com bastante saúde, mas que optam por estar nessa comunidade de idosos, é uma realidade que normalmente não existe em Portugal. Os nossos lares de idosos, os nossos equipamentos residenciais para pessoas idosas, com muita frequência recebem pessoas que já estão mesmo em fim de vida, isto é, só vão para a residência quando eles têm uma saúde ou mental ou física que lhes permite estar nas suas casas e que as famílias não têm capacidade de dar resposta, nem o apoio domiciliário lhes pode responder. Por isso eles vão já para uma situação destes equipamentos, numa situação em que a sua esperança de vida já é bastante reduzida. Eles normalmente já têm várias comorbidades, têm muitas perdas de autonomia, muitas deficiências, ou então uma situação de degeneração cerebral e, por isso, com situações de demência. Estas pessoas, num equipamento deste tipo, nós podemos ter cerca de 25% a 30% das pessoas a morrerem anualmente. Não é? Reparem, se a expectativa de vida fosse de, em média, 3 anos num lar, isso diria que todos os anos 33% morreriam para fazer a sua renovação. Se for a 4 anos, estamos a falar de 25%. Ou seja, isto acontece anualmente, por isso as pessoas que estão no lar morrem normalmente. É assim, é inevitável, tal como estão nos lares, mas como referi há bocado, as pessoas hoje em Portugal morrem muito pouco nas suas casas. Morrem muito em fim de vida, nestes equipamentos ou em hospital. É onde as pessoas morrem. Por isso não nos pode causar muitas vezes surpresa as pessoas morrerem também por Covid. Sem esquecer todos os outros que morreram. Mas voltando à pergunta concreta, o que é que podemos fazer? É falar com as pessoas, como há bocado o Carlos Marta falou, é contactar-nos com as escolas, com as educadoras, com as pessoas que estão nos centros educativos, com os diretores responsáveis pelos equipamentos com idosos e tentar explicar aquilo que é a existência de um risco, que existe sempre, mas que é um risco mínimo, e daquilo que é um interesse muito grande que importa que exista, quer nos lares, quer nas escolas, com a biblioteca e com os livros. Acho que todos temos a ganhar. Bruno, o que é que em relação à pergunta colocada, o que é que te parece que possa ainda mais ser feito? Ou será que esse papel deve ser mais local? Eu acho que esse papel tem que ser feito a 2 níveis. Não é? Naturalmente, o trabalho de proximidade, que já foi referido tantas vezes, que as bibliotecas municipais, sejam as fixas, sejam as móveis, fazem esse trabalho de informação, de sensibilização, de proximidade, de ganhar a confiança da comunidade dos utilizadores, é essencial. No meio de todo este desconhecimento que efetivamente existe, desta desinformação e deste algum pânico generalizado que existe por causa da situação. E há muito receio. Nós temos feedback de vários colegas que nos dizem que, apesar de terem poucas restrições,
após a reabertura da biblioteca, as pessoas não vão. Não vão porque dizem que têm medo, não vão porque dizem que há possibilidade de contágio, não vão porque dizem que... Até dizem que as autoridades de saúde recomendam que não se entre em sítios fechados, a não ser que seja estritamente necessário. Há muita falsa informação a circular. Naturalmente, se trabalharmos a nível local, isso permite, naturalmente, também desfazer esses mitos. A tal questão que referimos logo no início, que era o papel da biblioteca e o papel dos bibliotecários, fazer passar informação correta e fidedigna, é isso mesmo, é explicar às pessoas o que é que estamos a viver, quais são os riscos associados, desfazer exatamente os mitos que existem. Como eu referi, está também plasmado no documento de síntese do impacto da pandemia nas bibliotecas, para desde lá haver uma preocupação a quantidade de bibliotecas que, estando abertas ao público, não se pode fazer nada dentro dos seus espaços, porque as restrições são tantas. As fitas a bloquear o acesso a estantes, as vaias na entrada das portas, a utilização excessiva de desinfetantes em todo o lado. Até há desinfetantes já para as entradas para os pés poderem ser desinfetados. A utilização de luvas. Há bibliotecas que estão neste momento a obrigar as pessoas a usar luvas à entrada. Há muita paranoia associada, além de alguma desinformação, tanto do lado profissional como do lado da sociedade. Desmistificar mitos, explicar. Ensinar as pessoas a usar também estas novas regras que nós temos de máscara, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a higienização de superfícies, etc. Um dos trabalhos que a DGLab também fez, por exemplo, com o Turismo de Portugal, para que o selo do Clean and Safe pudesse ser atribuído às bibliotecas também, foi exatamente como uma forma de procurar ganhar a confiança das pessoas, e aqui uma dupla vertente, formando e sensibilizando os profissionais de biblioteca, mas também dar-lhes essa capacidade e oportunidade para que eles possam explicar às pessoas quais são os riscos. Naturalmente que facilita, não é? No caso, por exemplo, das bibliotecas escolares ou dos agrupamentos em que a tutela efetivamente é centralizada pelo Ministério da Educação. No caso das bibliotecas municipais, nós podemos continuar o trabalho que temos feito de sensibilização e de informação para os municípios, mas naturalmente teremos que o fazer de forma individual com os 303 municípios que têm bibliotecas municipais. Da parte do Ministério da Educação, da parte da rede de bibliotecas escolares, do Ministério da Educação, podemos, sem qualquer dificuldade, falar com a Coordenadora Nacional, também sensibilizá-la para esta necessidade. Um ponto aqui importante, desde logo gostaria que ficasse aqui claro, nós vemos com muita preocupação a quantidade de restrições e a utilização bastante restritiva que está a ser feita das bibliotecas. Há que ter cuidados que são transversais, que são genéricos, que aparentemente vieram para ficar, mas que não são diferentes de quando vamos a um supermercado ou de quando vamos a uma livraria ou quando vamos a outro espaço fechado. Não há motivos para estarmos a empolar a questão mais do que ela já que ela naturalmente é. Há um aspecto importante, que há muita gente a querer certeza. Desde lá percebeu durante os meses de abril, maio, colegas muito preocupados, muito assustados de dizer: eu quero garantias de que posso abrir a biblioteca e que não vou contagiar ninguém. Eu quero garantias de que posso fazer empréstimo de documentos e que o vírus não vai escondido entre a página 41 e 42. Né? Eu quero garantias de que as pessoas podem entrar aqui. E, efetivamente, ninguém pode dar essas garantias, ou pelo menos daquilo que é a informação que a DGLab tem neste momento e que eu, enquanto cidadão, tenho. Não há, efetivamente, garantias. Há um risco possível, e como eu já referi, é transversal a outros setores da sociedade, mas que, naturalmente, tem que ser visto com alguma inteligência, com alguma clarividência e com alguma capacidade também de utilizarmos a tão famosa literacia que nós usamos tantas vezes. Então, gostava só, João, de partilhar aqui uma conversa sem nomes, naturalmente sem locais, com uma colega que estava muito preocupada com a reabertura da biblioteca, que tirava ao sono pensar de que a biblioteca municipal pudesse ser o foco de contaminação municipal da comunidade, em que acabámos por ter uma conversa que eu julgo que foi algo terapêutica, em que eu lhe perguntei se ela, quando ia ao supermercado, nomeadamente uma grande superfície, em que toda a gente tocava um pacote de massa, numa lata de sardinha, numa caixa de pasta dos dentes, se ela achava que quando o supermercado fechava, entrava uma brigada de limpeza que ia higienizar todos os produtos em que alguém podia eventualmente ter tocado dentro do supermercado.
ou que alguém iria colocar de quarentena toda a fila dos laticínios, porque alguém tinha escolhido um iogurte e depois tinha escolhido outro. E é efetivamente isso, há um risco associado com as informações que neste momento estão disponíveis a viver, a existir, não é? A ter uma vivência de cidadão ativo, mas efetivamente não há certezas de poder saber que podemos fazer isto ou aquilo. Há uma necessidade que a comunidade tem, que as bibliotecas têm, de dar resposta às necessidades. Certezas não há, mas temos que gerir e temos que trabalhar, gerir é exatamente tomar decisões, tentar convencer quem decide também, que é uma posição um pouco mais confortável que estamos aqui, porque para o bem e para o mal, não é? A DGLab não tem essa responsabilidade de mandar o município dizer agora façam assim ou façam de outra forma, e o Dr. Jaime Ramos também acaba por ter aqui, salvo erro, também a capacidade de poder decidir o que é que faz junto da Fundação e poder naturalmente decidir essas consequências. Muitos dos colegas questionam-nos, o meu vereador pergunta-me se eu posso fazer isto ou aquilo e eu não sei o que é de responder. Ou o meu presidente quer garantias de que a biblioteca não vai contribuir para um novo surto, nomeadamente em municípios em que houve mais casos, em que houve até outros tipos de problemas. É tentar, João. A DGLab está sempre disponível para falar. Podemos assumir aqui o compromisso de falar com a doutora Manuela Silva, coordenadora nacional da RBE, e de usar os nossos contactos institucionais, que aliás é a posição que a DGLab tem tido, alinhado com a posição da administração pública e do governo em geral, que é de recuperar alguma normalidade. As regras que estão definidas são aquelas 3, 4, máscara, higienização, distanciamento físico e a higienização das superfícies, para tentar ter alguma normalidade possível. Mas perceber que temos que ter uma normalidade possível e que não podemos ficar à espera, porque não sabemos quando é que essa normalidade vai chegar. Muito bem, muito obrigado. Deixem-me aqui. Sim, doutor, por favor. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair também. Estamos também na fase final, vamos mesmo fechar. Quero agradecer o convite que me fizeram. Quero agradecer, nomeadamente, também ao Eduardo Eiras por ter estado nesta parceria. E as palavras simpáticas do Dr. Ramírez e do Rui Guedes. Muito obrigado por essa simpatia e pelos comentários que disseram, e espero que no futuro todos corra bem e que as bibliotecas não sejam culpados de nada e que só ao serem culpados sejam culpados de uma melhor interação nas comunidades, das pessoas umas com as outras e abrindo as mentes às pessoas, ao contrário de fecharmos umas relativamente às outras. Muito obrigado e boa sorte para todos. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado pelo seu contributo. Muito gosto também. Bem-aja. Boa noite. Não sei se mais alguém, só mesmo para fechar, é mesmo na reta final, uma intervenção muito curta, se alguém quer fazer. Carlos? Não, foi um prazer estar aqui. Acho que ficámos aqui esclarecidos, também com a posição do Dr. Jaime Ramos, que nos tiram um pouco ou nos alertam que não podemos viver este medo constantemente ou este pânico, e nós, como serviço de proximidade, teremos que fazer a nossa parte, assim não a deixem fazer. Também há essa questão, mas nós estamos dispostos, penso que todos os colegas que estão no terreno estão dispostos a continuar o serviço. Precisamos realmente que o outro lado, as outras instituições, as escolas, os diretores de agrupamento, também tenham essa percepção, porque realmente nós somos só por que raio, é uma expressão de acontecimento, é que somos nós que vamos levar o vírus, não é? Realmente é uma possibilidade íntima, e as pessoas têm que ter um lado realmente esta paranoia. Deixava este desafio a todos os colegas que tenham a coragem de ir para a estrada, e isto nunca foi fácil, não é? Também se fosse fácil não teria piada. É um bom resumo. Há aqui, sem dúvida, também uma coisa que eu gostava de deixar presente, que é todo o serviço que está a ser feito, quer pelos colegas,
quer numa outra reunião preparatória que já tínhamos tido, sabemos de antemão que há uma série de colegas e há uma série inclusive de municípios que estão preparados para entrarem ao serviço e para poderem enfrentar estes desafios que estão colocados agora mais que nunca. E há municípios muitíssimo bem preparados para poderem enfrentar assim as escolas e os estabelecimentos de ensino e os lares. Deixam que o trabalho se desenvolva, porque muitas das bibliotecas estão assentes num plano de contingência que está assegurado e que tem vindo a ser trazido de algum tempo a esta parte e tem vindo a ser otimizado, com mais ou menos restrições, e este plano de contingência que está a ser feito, que está a ser levado a cabo em algumas bibliotecas em Portugal, é um plano de contingência que também está a ser levado a cabo por algumas bibliotecas, nomeadamente na rede de bibliotecas de Castilho e Leão, e temos tido algum feedback também e sabemos que as coisas mais ou menos vão funcionando e agora é continuar. É tudo. Muito bem. Agradecer então uma vez mais a presença de todos. Já agradecemos ao Dr. Jaime Ramos, que entretanto teve que se ausentar. Agradecer também ao Bruno Eiras pelo seu contributo e pela sua participação nesta aventura, que não se resume só à participação na sessão de hoje. Temos tido uma série de outras conversas e de outras trocas de ideia. Pedir-vos para estarem atentos, nós vamos continuar a lançar propostas, vamos refletir também sobre tudo aquilo que aqui foi dito e da nossa parte poder contribuir um pouco para este desconfinamento das mentes. Se calhar terminando se calhar numa frase, num rap de um amigo nosso e que muitos vão logo reconhecer esta frase. Eu acho que cabe a nós, às bibliotecas, resistir, insistir e nunca desistir. Acho que é isto que fica como um grande resumo destas duas conversas, a conversa de julho e a conversa de hoje, que não nos podemos conformar e há muito por onde pegar, há muitas alternativas, temos é que as procurar. Bem-aja a todos pela vossa participação. Para qualquer questão, qualquer dúvida, nós estamos sempre disponíveis. Bem-aja a todos.